Olá, Zé. Oi, Caio, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo jóia. Deixa eu falar um pouco aqui do seu currículo poderoso. O Caio é Beleza. administrador de empresas pela FAP, tem MBA em gestão de negócios globais pela Fundação Dom Cabral e MBA em marketing pela ISPM. Também fez especializações na Universidade da Califórnia e na Kellogg University. Muito chique. O Caio, apesar da cara de jovem, já tem mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança nas áreas de marketing, de operações, na área comercial, de empresas nacionais e internacionais, como Mercado Livre e Banco Santander, entre outras. Tá tudo certo até aqui, Caio? Tudo ótimo, muito obrigado pela Então, gentileza. então tá bom. E agora você é Country Manager da Betterfly no Brasil. O Caio, a Betterfly se apresenta como a primeira plataforma de benefícios que oferece prevenção física e mental, proteção financeira e propósito, tudo isso por meio de um aplicativo. Explica para a gente como é que você conecta essas coisas, não vou dizer tão diferentes, mas prevenção, proteção e propósito. Como é que a empresa conecta essas coisas? Legal, Zé. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de contar para todos, enfim, algo que a gente adora e é apaixonado pelo propósito da empresa, que é como você comentou, coisas que não necessariamente são novas, mas que a maneira como a gente apresenta a proposta da Butterfly, através desses três P's, que a gente costuma chamar, o P de prevenção, de proteção financeira e de propósito, elas são bastante inovadoras. Como que a gente faz isso? Através, como você comentou, de um aplicativo, onde na parte de prevenção nós oferecemos uma série de serviços de bem-estar, tanto físico quanto mental, entre eles um aplicativo de exercícios para as pessoas poderem se exercitar com videoaulas, uma solução de telemedicina, de telenutrição, de meditação. Então, a gente fala hoje em dia bastante do bem-estar mental também, uma série de serviços que promovem esse bem-estar dos nossos usuários e, ao mesmo tempo que eles cuidam do seu bem-estar, e para que eles cuidem do seu bem-estar, existem dois incentivos na plataforma. Um, na proteção, que é um seguro de vida dinâmico. O que é isso? É um seguro de vida que, junto com a licença da Betterfly, cada usuário recebe um seguro de vida que o protege por morte natural, acidental, invalidez, e ele aumenta o capital segurado, ou seja, o valor de cobertura em caso de morte, à medida que você adota hábitos de bem-estar. Então, a gente costuma falar, puxa, mas eu, né, não gosto muito de ir na academia ou eu não caminho tanto. Então, a gente traz um incentivo que é, à medida que você cuida do seu bem-estar, esse seguro de vida aumenta a cobertura. Então, esse é o primeiro incentivo. E o segundo é o de propósito, é o P de propósito, onde, ao cuidar do seu bem-estar físico e mental, você acumula moedas que a gente chama de Berry Coins, são as moedas do bem da Betterfly, que te permitem doar para ONGs que a Betterfly apoia no Brasil. E isso você, então, vai estar tendo um segundo incentivo, que eu acho que é algo inerente a todos nós, né? O altruísmo de ajudar o próximo. E a gente faz isso oferecendo a oportunidade que cada usuário, acumulando essas Better Coins, doe para ONGs que a gente apoia no Brasil. Então, a gente junta essas três esferas aqui, os três P's, nesse círculo virtuoso de proteção, prevenção e propósito. Mas quem compra o serviço é a empresa e ela distribui para os funcionários, é isso? Exatamente, a gente tem um modelo de B2B2C, onde as empresas compram as licenças para os seus funcionários a título de um benefício corporativo. E acho que aí a gente tem, inclusive, a mágica ou uma grande solução para os RHs, para os líderes de empresas de todo tamanho. Então, uma empresa de uma pessoa até 50 mil colaboradores pode ter a licença de Betterfly, que é uma realmente engajar os colaboradores em benefícios que eles usem. De fato, a gente tem uma experiência, e a gente já falou um pouquinho da história da Butterfly, que nasceu no Chile, mais de 3 anos lá, que mostra que o fato da gente ter isso tudo num lugar só ajuda o RH, que geralmente faz a gestão desses benefícios, a gastar menos tempo, mas principalmente engajar muito mais esses colaboradores. E, junto com áreas de ESG, que estão ali junto e próximas ao RH, também
aproximar os colaboradores de muitas vezes ações sociais, de institutos ou outros tipos de ações promovidas por essas empresas através da doação, seja apenas uma Berrycoin ou de engajamento em voluntariado ou outras ações que as empresas promovem. Bom, então o funcionário ganha saúde, ganha, no caso aí do seguro de vida que você falou, ele ganha um valor maior, né? Coberto, conforme ele vai atingindo as metas e vai melhorando sua condição de saúde. Ele melhora o seu bem-estar emocional, digamos assim, ao ajudar outras pessoas a praticar doações, enfim, esse propósito social que você falou. E o que a empresa ganha? Acho que esse é um grande tema, né? A gente sai de 2 anos bastante difíceis para toda a sociedade, com uma preocupação muito grande com o bem-estar físico e mental, né, dos nossos colaboradores, entendendo como é que a gente vai trabalhar. E as empresas têm buscado, né, a gente, entre ontem e amanhã, né, de segunda a quarta-feira dessa semana, a gente está num evento de RH, que é o CONAR, lá na São Paulo Expo, ouvindo esses RHs e esses líderes que estão preocupados em como é que eu engajo meus colaboradores a ter uma vida mais saudável, uma vida mais plena no maior sentido da palavra, e que eu possa oferecer algo que eles usem e que eles valorizem. Acho que o grande desafio aqui é que as empresas, principalmente as grandes empresas, elas têm uma série de benefícios, mas o que a gente vê por pesquisas e conversando com esses líderes é que eles são pouco usados e pouco valorizados, muitas vezes porque eles vêm de ou fornecedores distintos e, portanto, a comunicação não é tão correta ou assertiva para esses funcionários, ou porque muitas vezes não são exatamente os benefícios que aqueles colaboradores gostariam. Então, com a nossa solução, e a gente olha para a experiência chilena da Betterfly por lá, e a gente olha que mais de 70% é o número de engajamento dos funcionários, isso é quando você fala com líderes de RH, algo muito acima do que eles experimentam hoje, que geralmente está aí ao redor dos seus 20%. Então, a empresa vai ter funcionários mais engajados, mais produtivos e com um senso de pertencimento, quando a gente fala dessa parte de altruísmo, de doações, bastante grande. Isso vai acabar se mostrando em indicadores de queda de absenteísmo, menor uso de planos de saúde e pesquisas de clima que acabam medindo o que é a parte, né, do altruísmo, do senso de pertencimento, mais altas de satisfação dos funcionários. Entendi. Você falou aí, en passant, do menor uso de plano de saúde, mas isso acaba tendo um impacto brutal na folha, né? Sem dúvida, a gente sabe que quando falamos de empresas e planos de saúde, que é uma linha importante de gasto das empresas hoje, tem toda a discussão da sinistralidade anualmente. Então, o indicador que a área de RH e finanças têm olhado é exatamente o uso desse plano de saúde, conforme isso onera a folha. E o que a gente vê é exatamente quando você tem funcionários mais engajados, mais felizes, e como a gente gosta de dizer aqui na Betterfly, sendo a sua melhor versão, você acaba, inclusive, tendo economias importantes na sua linha de plano de saúde. E aumento de produtividade por tabela, né? Exatamente. E eu conversava algumas semanas com uma grande varejista que estava me contando como é que é o trabalho de um instituto que eles têm nessa empresa já há bastante tempo, e eu perguntava, puxa, mas como é que é o engajamento dos funcionários do seu quadro com esse instituto? Ela, puxa, me contava bastante desapontada que não chegava a 1% dos colaboradores que se envolviam com esse instituto. Então, o próprio senso de pertencimento, que vai muito além da produtividade, a gente tem visto que com ações associadas às ONGs ou os institutos que a gente já apoia enquanto Betterfly, mas falando de grandes empresas que têm seus próprios institutos, a gente consegue aproximar e envolver muito mais do que hoje acontece os colaboradores com essas causas. E para isso funcionar, o que vocês esperam das empresas? O que a empresa tem que fazer junto com vocês para a coisa dar certo? Basicamente, como é que funciona a implantação da Betterfly, né? A gente tem um modelo onde as licenças de Betterfly são disponibilizadas para o montante ou para a totalidade de colaboradores. A gente tem um processo que a gente chama de onboarding, que é quando, uma vez
implantada ou assinada a proposta para entrar nessa empresa, nós temos uma área que acompanha, a gente chama essa área de Client Success, que acompanha a chegada desses funcionários com campanhas de comunicação digitais, em alguns casos, inclusive, presenciais, empresas que têm muitos funcionários ou muitas plantas, muitos escritórios, a gente tem essas ações junto com ela. E junto com o RH e a área de comunicação interna, a gente tem uma série de ações que buscam, primeiro, que os funcionários conheçam aquela solução que eles estão recebendo e valorizem, entendam do que se trata, baixem o aplicativo e passem a usar. E aí tem algumas funcionalidades inerentes ao aplicativo, por exemplo, tem um outro sentimento no ser humano, principalmente no ambiente corporativo, que é a competitividade. Então, a gente faz uso dessa competitividade que a gente chama do bem, através de um ranking, onde esse ranking é uma maneira de manter os colaboradores engajados para saber quem dentro daquela empresa deu o maior número de passos, queimou o maior número de calorias, mas mais importante, fez a maior doação de árvores, de água potável, de pratos de comida e de outras ações ou instituições que a gente apoia dentro da Betterfly. Então, seja através de campanhas de comunicação recorrentes que a gente faz com os RHs ou da própria estrutura do aplicativo, a gente espera e trabalha junto com a empresa para que seus funcionários atinjam índices aí, como eu comentei, de 70% de engajamento. Você tinha falado da moeda que vocês criaram, a Bettercoin, né? Quer dizer, e vê se isso acontece. Se eu subir 5 andares ali a pé, correndo, enfim, todo, eu vou ganhar uma grana para fazer isso, não? Acho que esse é o mais bacana. No aplicativo, a maneira como a gente construiu a tela inicial do aplicativo é exatamente uma moeda bem grande, que é a Bettercoin, e ela tem duas faces, né? Uma face é exatamente quantas moedas você ganhou naquele dia. Você tem um limite que você pode ganhar de Bettercoins por dia, e aí que está o bacana do que a gente usa de gamificação disso. E se você girar essa moedinha, outra face dela é exatamente quanto você ganhou de cobertura extra no seu seguro de vida naquele dia. Então, literalmente o que você falou, subir os lances ao invés de elevador, mas de escada, vão te resultar em uma grana no final do dia maior no seu plano de seguro de vida. Ao mesmo tempo que você ganha as Better Coins que você vai poder doar, né? A cada 300 Better Coins que você ganha, isso, uma pessoa, vamos chamar na média de atividade caminhando, ela vai demorar entre 3 a 4 dias para ganhar. A cada 300 Better Coins você pode fazer uma doação. E aí você tem as suas variações também de aumento da sua cobertura do seguro de vida. Mas literalmente você vai ter lá um cifrão e quantos reais você ganhou naquele dia. Eu, nos últimos 2 meses, já acumulei mais de 3 mil reais de seguro de vida adicional, tendo uma vida mais ativa, inclusive não subindo de elevador, mas subindo os 4 lances de escada no escritório da Betterfly. É um excelente exercício, viu? O Drauzio Varela que me ensinou a fazer isso, subir pela escada, ele descia de elevador, mas aí eu cismei de descer pela escada mesmo. A Betterfly está há pouco tempo no Brasil, né, Caio? Mas no Chile já está há alguns anos, né? Você tem alguns números legais ali desse resultado todo do Chile, para dar um exemplo? Tenho sim. A gente lançou operação comercial no Brasil no início do ano, então a gente tem aí pouco mais de 3 meses, mas no Chile ela já existe desde 2018. E aí alguns números, enquanto tamanho de negócio, no Chile são cerca de 3 mil empresas que já usam a Betterfly como uma plataforma de bem-estar e de impacto social. Mas o mais legal, quando a gente fala, inclusive no nosso DNA, está a geração de impacto, né? Nós somos uma Public Benefit Corporation ou uma empresa constituída com a obrigação de gerar impacto social. No nosso estatuto social a gente tem isso, então a gente tem aqui uma abordagem completamente diferente, onde as pessoas e o impacto estão na frente do lucro ou da maximização dos resultados financeiros. Portanto, quando a gente olha, a gente fala com orgulho disso, o quanto a gente gerou de impacto. Só para dar uma ideia, no ano passado, né, foi em 2021, a gente doou cerca de 350 mil refeições para crianças carentes, né, em toda a região. Basicamente, isso era o Chile, a gente acaba de lançar o Brasil. Foram mais de 120 mil litros de água potável que a gente também entregou para comunidades
do Chile, do México e no Brasil, e mais de 150 mil árvores que a gente ajudou a plantar, o que a gente plantou, reflorestando muitas das matas da região. E como a gente fez isso, né, falando aí de ESG tão importante, tão latente aí na agenda corporativa, principalmente no E e no S, a gente fez isso através de 45 bilhões de passos. Então, os usuários no ano passado da Betterfly caminharam 45 bilhões de passos, que dá mais ou menos umas 820 mil maratonas. A gente tem muitos maratonistas dentro da companhia aqui, ou 90 vezes e de volta à Lua. 1 trilhão de calorias que foram queimadas e mais de 20 mil horas de meditação, que dá uns 3 anos meditando. Então, já que é muito importante a saúde mental nesse dia a dia. E a gente vê essa mudança, o mais bacana é trabalhando com os nossos clientes corporativos, eles reportam isso para a gente, e mais do que a linha financeira, é no que essas pessoas devolvem de feedbacks de como é que elas estão tendo uma vida mais plena, como é que elas estão se sentindo melhores. E aí a decorrência disso é como você falou, a produtividade vai ser melhor, o senso de pertencimento vai ser melhor, mas a gente gera esse movimento, essa onda positiva de eu me tornando uma pessoa melhor e podendo ajudar a sociedade como um todo. Agora me fala uma coisa, como é que o teu caminho profissional cruzou com o da Betterfly? Pois é, você deu fez uma gentil trajetória aí minha carreira passou aí por bancos, por empresas digitais, e até o início do ano eu estava em uma startup ajudando a criar um negócio, a montar uma operação no Brasil. Acho que um pouco do meu DNA tem a ver com a construção, né? Eu passei 10 anos aí no Mercado Livre, que você comentou, onde a empresa era bastante diferente do que ela é hoje, ajudando a construir, né, a fundação do que é hoje o líder de e-commerce na região. Mas eu acho que eu sou movido a esses desafios de construção. E eu estava nesse desafio, eu tinha voltado para o que são empresas, startups menores, quando comparadas aí ao Mercado Livre que eu comentava, mas eu tive o privilégio, a grande oportunidade de conhecer no finalzinho do ano passado, no início desse ano, o propósito da Betterfly, que também buscava um líder aqui para a operação brasileira, que começa a crescer e vai ser a operação mais importante da América Latina da Betterfly. E a cada conversa que eu tive, eu me apaixonei pelo impacto que a gente pode gerar, realmente da maneira como a empresa enxerga as relações dentro da empresa, na sociedade, e quase que uma missão visceral aqui de todas as pessoas que eu conversava de mudar o status quo. E meu pai costuma dizer que cavalo arriado não passa 2 vezes na nossa frente. Não foi diferente. Acho que tinha bastante coisa para fazer na outra empresa que eu estava, que era uma startup também, mas de origem colombiana e não chilena, mas não podia deixar a oportunidade de realmente impactar, de criar algo que vai gerar benefícios para quem está dentro da companhia, mas principalmente para quem está fora e para a sociedade como um todo. Então, acho que esse DNA de empreendedorismo, de construção, com quase que a responsabilidade de give back, de devolver também para a sociedade um mundo melhor, me fez aceitar esse convite. E aí no meio de fevereiro, mais ou menos, na véspera, aliás, que a gente anunciou que a Betterfly se tornava o primeiro unicórnio social da América Latina, né, unicórnio por ter uma valorização acima de US$ 1 bilhão enquanto valor de mercado, mas social porque é o primeiro que tem esse modelo, de fato, de impactar positivamente a sociedade. Eu não pude resistir ao convite e me somei à equipe em fevereiro. Legal. E quais são as tuas metas aqui para o Brasil? O que você está imaginando para o curto e médio prazo? Hoje no Brasil nós somos 100 pessoas já. A expectativa é a gente continuar crescendo e terminar o ano com 150 pessoas, né, basicamente em áreas comerciais e de Client Success, que é essa área que eu comentava, que ajuda as empresas a implantar a Betterfly. Devemos terminar o ano mais ou menos aí com 2 milhões de vidas protegidas ou impactadas através de licenças da Betterfly, então é um objetivo bastante ambicioso. Mas mais do que só o Brasil, Zé, falando de América Latina, o nosso
sonho grande aqui, o nosso objetivo é até 2025 estarmos ou protegermos 100 milhões de pessoas na região. Então, o Brasil tem um papel muito importante na América Latina, mas esse ano, falando de região, a gente vai terminar 2022 com 7 países lançados. Então, Chile, Brasil, a gente vai ter México, Equador, Panamá, entre outros países que vão fechar aí os 7. E no ano que vem, a gente cruza o Atlântico e vai para Espanha e Portugal, onde a gente inclusive já tem um country manager preparando a operação, e também Estados Unidos, que aí é um grande desafio pelas peculiaridades do mercado, não que Espanha e Portugal não sejam, mas o nosso CEO e fundador, o Eduardo, inclusive se mudou para Miami há algumas semanas para liderar essa expansão, não só americana, mas internacional. Recentemente ele deu uma entrevista para o prefeito de Miami, onde ele comentava da localização estratégica que Miami tem, falando de uma expansão global, onde a gente espera, inclusive, ser mais ambicioso do que os 7 países desse ano, mas os 3 do ano que vem, mas ir para muito mais lugares a partir aí do hub de Miami. Entendi. E você falou em 100 milhões de pessoas engajadas. É sempre colaboradores de uma empresa, é isso? É super interessante que você comentou, Zé. Nós optamos por um modelo B2B2C, né? Então, a gente distribui a nossa solução, o nosso produto através de empresas que distribuem para os seus funcionários, então como um benefício corporativo, que é o que a gente comentou aqui, mas não exclusivamente. Existe um modelo que também a gente vai desenvolver, que é um modelo onde empresas podem distribuir ou comprar essas licenças para oferecer para os seus clientes. Então, Ah, imagina que dentro de um programa de fidelidade, por exemplo, tem uma empresa que quer, como parte dos seus benefícios de um programa de fidelidade, oferecer a Betterfly para os seus clientes mais fiéis. Ela vai poder fazer isso adquirindo licenças da Betterfly e também oferecendo aos seus clientes dentro desse programa de fidelidade. Isso a gente conta, acho que é importante aqui mencionar, né, no nosso modelo de operação, a gente sempre tem uma parceria com uma seguradora local, que é quem oferece o seguro de dentro do aplicativo. No Brasil, essa seguradora é a Icatu, que é a nossa parceira desde o início, pré-operacional, de construir a nossa proposta no segundo semestre do ano passado, e tem bastante experiência com programas de fidelidade. Então, junto com eles, a gente está criando essa estrutura para que a gente possa oferecer para outras empresas que queiram ter nos seus programas de fidelidade a Betterfly e não apenas como benefício corporativo. Mas talvez a outra pergunta, se uma pessoa física pode hoje comprar uma licença de Betterfly, ainda não. A gente tem um modelo que ele privilegia, por uma questão de escala, as empresas, sejam para funcionários ou para clientes das empresas. e um funcionário de uma empresa que tenha adquirido a Betterfly, ele tem a opção de não aderir? Ele tem a opção de não baixar ou de não usar, ele pode fazer isso sim, mas a empresa, o nosso modelo, o que a gente preconiza, o que a gente viu que funcionou no Chile, é sempre oferecer para a totalidade daquela empresa. Então, acho que mais do que ele não aderir, a gente não teve esse caso ainda, de ter algum tipo de rechaço pela proposta de valor, até porque esse tripé, esse círculo virtuoso, ele vai ter pilar de proteção de bem-estar, onde ele vai ter uma série de serviços para melhorar a vida dele, né, física e mental, um seguro de vida que cresce gratuitamente e cresce o valor segurado, e a oportunidade de ajudar o próximo, que muitas vezes, eu falava isso no almoço hoje, que muitas vezes nós fazemos isso de maneira individual, a gente ajuda alguém próximo, alguém distante, mas de maneira pontual, eu dou uma cesta básica, eu faço algum tipo de trabalho assistencial. O que a gente traz é a oportunidade disso gerar uma escala que até então não acontecia, né? E aquela história também da brincadeira da máscara do avião, né, que primeiro coloca em você antes de colocar no próximo, a gente acredita que você, vendo a sua melhor versão, vai poder ajudar o próximo. Então, o modelo é 100% do que seria o contingente da empresa, e aí a nossa responsabilidade, junto com a RH, é engajar esses funcionários para que não haja os que não usam a ferramenta, mas sim os que são mais ativos que os outros. Até porque essa pessoa não tem nada a perder, muito pelo contrário, né? Quem paga, o modelo de negócio é a empresa que paga por vida, não é isso? Exatamente, Zé. Acho que aí você tocou num ponto importante, que existe no nosso modelo um incentivo exatamente para que o funcionário use. Ele não tem nada a perder, ele só tem a ganhar. E nós, de novo, voltando a como a gente é constituído,
constituída como empresa e a nossa necessidade de impactar portanto, gerar utilização. De nada me adianta eu ter um funcionário que não, um cliente, um usuário que não está com o aplicativo baixado, não está tendo bons hábitos, não está gerando Better Coins e não está doando os seus Better Coins. Portanto, meu propósito não está cumprido. É exatamente que eu vou trabalhar com esses funcionários para conscientizá-los e engajá-los na plataforma. Nosso incentivo é completamente alinhado ao dos RHs ou das áreas de SG, que é melhorar a vida do seu quadro de funcionários ou de clientes, como a gente falou também no modelo de fidelidade. Tá legal. O nome da empresa eu achei simpático, né? Betterfly. Eu vi no site da empresa que ele tem alguma relação com o efeito borboleta, né? Que é aquela coisa, só que o efeito borboleta, quando a gente vê as explicações aí históricas ou até os filmes, né, que fizeram em cima disso, ele é um pouco mais dramático, né? Uma coisa um pouco mais para o lado do drama. Então a borboleta bate as asas no Brasil e isso desencadeia uma série de eventos que acaba virando um tornado no Texas. Mas vocês dizem que é um efeito borboleta do bem, né? É legal você tocar nesse assunto. O nome da empresa não é por acaso, é uma brincadeira com Butterfly e o Betterfly, que é o nome da companhia. O próprio logotipo da empresa, ele relembra essa borboleta e também o símbolo do infinito. Mas o que a gente acredita realmente é esse efeito borboleta do bem e mais do que o efeito borboleta é um movimento que a gente acredita que a gente é capaz de gerar e a gente está trabalhando para isso, seja do ponto de vista de melhorar a plataforma, seja também do ponto de vista de comunicação de marca, onde esse movimento de você realmente ter uma vida mais plena e ajudar a sociedade, eu acho que estamos num momento onde isso é mais necessário do que nunca, né? Diante de onde a gente veio, esses 2 anos, tudo que aconteceu na sociedade. Então, a gente encontra um modelo onde esse efeito Betterfly, ele vai levar esse movimento. A gente realmente acredita que a gente pode gerar um movimento, mais do que um manifesto, um movimento onde você olha aquela pessoa tendo uma vida mais plena, ajudando o próximo e você fala, puxa, por que não? Deixa eu experimentar. Isso é tão fácil quanto se a sua empresa contratou esse serviço, baixar o aplicativo e começar a seguir um pouco a gamificação que a gente ajuda. Então a gente brinca assim com isso, o efeito Betterfly, mas porque de novo a gente viu isso acontecer numa escala menor no Chile pelo tamanho do país e o Brasil tem um potencial gigantesco, tem diferenças, tem desigualdades que a gente busca trabalhar, inclusive com as ONGs parceiras. Eu no mês passado, assim que eu entrei, fui para o Nordeste junto com uma das ONGs que a gente trabalha, que se chama Water is Life. Fui para Caatinga, Pernambucana, um dos municípios que teve o pior IDH do Brasil, onde as pessoas praticamente vivem isoladas de tudo. A água da chuva, que elas basicamente armazenam em cisternas ou muitas vezes buracos que eles fazem no chão, eles praticamente tomam aquela água. Aí a gente, trabalhando junto com a Water is Life, né, pessoas fantásticas que desenvolveram um filtro doméstico extremamente barato, onde num balde, é um filtro de balde que eles chamam inclusive, as pessoas são capazes de tratar essa água e evitar doenças, ter uma vida mais digna, mais saudável. Então fui junto com a Water is Life distribuir os primeiros filtros de 1.000 filtros que a gente doou, junto com a Ecatu. Sempre que a gente chega a um país, a gente faz uma doação mais simbólica e essa dos filtros foi a que a gente fez no Brasil, para entender realmente como a gente pode fazer diferença, registrar isso. Acho que essa é outra coisa daqui, ouvindo um pouquinho de ONGs ou executivos de ESG, a gente tem a cultura no Brasil de não mostrar o que está sendo feito, por talvez classificá-lo como oportunismo, ou porque tem que fazer o bem e não contar. Acho que nossa visão é um pouco diferente. Se a gente registra isso, se a gente mostra para as empresas ou para os funcionários que eles podem fazer a diferença e dá o exemplo, eu fui lá, gravamos um pequeno vídeo que está até postado no meu LinkedIn, a gente mostra o que é possível ser feito com criatividade, com um pouco de esforço e muitas vezes com hábitos diários. Você falou da escada, é um excelente exemplo. Caminhando, os passos que você normalmente talvez não daria se você desce num ponto de ônibus
antes da sua descida, ou você sobe lance de escada que você não subiria, você está sendo capaz de ajudar o próximo. Então, tem histórias lindíssimas e a gente quer dar visibilidade do que as pessoas podem fazer quando elas se engajam na nossa solução. Nisso que você falou das pessoas fazerem o bem e não bater bumbo, né, em relação a isso, isso é legal, tem até um fundo bíblico, né? Quando você faz o bem, não saiba a mão direita o que fez a esquerda, né? Uma coisa assim. Mas isso eu acho que funcionaria se fosse default, se fosse o normal, né? Se o normal fosse todo mundo praticar uma ação de doação, uma, uma ação social, uma ação de entrega, da mesma maneira que deveria ser normal você encontrar uma carteira no chão e devolver para o dono. Por isso que é matéria de jornal, de telejornal, quando alguém acha uma carteira, uma maleta de dinheiro no táxi e devolve para o dono. É notícia porque, infelizmente, não o normal, né? Quando deveria ser. Então, é isso que você está falando. Acho que enquanto não for normal as pessoas fazerem o bem, compartilharem o pouco que tem com quem não tem nada, ou o muito que tem com quem tem pouco, é importante, acho que é relevante divulgar para disseminar essa cultura, né? E, sem dúvida, e o que a gente acredita é que existem, e a gente tem visto, né, inclusive olhando para empreendedores sociais, os trabalhos que as ONGs têm feito de maneira a dar escala para essas ações, é que você consegue engajar pessoas que muitas vezes eu realmente acredito que o sentimento de altruísmo, a, a nossa vontade de ajudar o próximo que existe, né, na maior parte das pessoas, ela muitas vezes não é concretizada pela falta de ferramentas de engajamento que mostrem isso. Então, a ideia é cada vez mais, quando a gente fala, inclusive, de como a gente apresenta as ONGs dentro do aplicativo, a gente tem uma preocupação em tangibilizar o que está sendo feito, então, para que as pessoas entendam que ela realmente está entregando um prato de comida, que ela está plantando uma árvore, ou que ela está tendo uma atitude que está beneficiando diretamente alguém e contar isso. E aí, esse efeito butterfly, como você tinha comentado, vai contaminando mais gente, mas o mais bacana elas também estão cuidando de si. A gente sabe dos problemas que o sedentarismo gera, com os problemas que estava nesse evento recente de RH, como eu comentava essa semana, burnout é o que mais se fala, né, da saúde mental das pessoas. Então, muitas vezes, aquele pontapé inicial onde você realmente começa a ter pequenas mudanças de hábito que vão te ajudar a ser sua melhor versão, também vão ajudar o próximo, quer dizer, realmente, não é por acaso o nome da empresa, o efeito Butterfly, muda profundamente a vida das pessoas que se engajam e como uma empresa de tecnologia, a nossa responsabilidade é ter uma ferramenta que ajude isso a acontecer, como você falou, com mais naturalidade e que o nosso maior divulgador seja a mudança que a gente provoca na vida das pessoas, né, que estão usando, mas contando também as que estão sendo beneficiadas por essas ações que a gente está realizando em conjunto. O Warrior Life é um dos exemplos, o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, é outro, um trabalho maravilhoso que eles desenvolvem com crianças, entre outras ONGs que a gente tem somado à plataforma. Legal. Caio, a gente está entrando aí nos minutos finais da nossa conversa. Você acha que a pandemia mudou alguma coisa nesse cenário? Por exemplo, está sendo feito no Brasil alguma coisa diferente do que foi feito no Chile no início da implantação da Butterfly? Acho que a implantação da Butterfly ela foi anterior no Chile à pandemia, então ela trouxe essa proposta, que na verdade é uma evolução da primeira empresa que foi criada, né? Acho que não vou contar a história aqui, mas ela nasceu uma empresa que se chamava Burn to Give, né, que era uma empresa que você queimava calorias em atividades esportivas para doar calorias para quem precisava. Isso foi anterior à pandemia. O que a pandemia provocou no Chile e nesse momento onde a gente inicia no Brasil é uma consciência maior sobre problemas de saúde mental, sobre a necessidade da gente praticar o altruísmo e ajudar o próximo de uma maneira mais forte do que nunca. Então, acho que são situações onde realmente a solução que a Butterfly leva é algo que as empresas têm pedido, e a agenda, que acho que é uma decorrência disso também, ESG nas empresas, onde você vê isso muito presente, que é acelerada
pelos impactos que a pandemia trouxe, mas com ainda uma oportunidade de como é que a gente executa, comunica e impacta de maneira mais relevante essas ações que já de alguma maneira existiam, estão sendo aceleradas, mas ainda requerem um pouco de apoio no sentido de como executá-las, como dar visibilidade. Então, acho que é um momento onde a sociedade está olhando para essas coisas, né? Bem-estar já olhava, mas maneiras mais assertivas de fazer isso para dentro das empresas e para fora delas. Legal. Caio Ribeiro, Country Manager da startup Betterfly no Brasil. Foi um prazer conversar com você. Obrigado, um grande abraço, sucesso. Espero realmente que dê certo, porque eu conheço a proposta da Betterfly, conheço a proposta de empresas mais ou menos parecidas e o caminho é esse mesmo, é trabalhar com saúde, com satisfação e dividir. Obrigado, É Caio. Um isso, Zé. abraço. Obrigado a você. Conte conosco aí. Espero que a gente possa levar o efeito Butterfly aí para milhões de pessoas e mudar profundamente nossa sociedade. Para isso que a gente está aqui. Um prazer, um grande abraço. Abraço.